Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Guardiães do Lar. Hoje nós vamos falar sobre 5 maneiras de sermos uma luz na vida das pessoas. Eu vou chamar aqui a Daiane para a gente começar. Boa noite. Esconde meu. Tudo bem? Então, E aí, amiga recuperada? ainda não. Ainda não? A cara tá ótima, então assim, já é um avanço. Ah, é só o filtro, só. Eudes Ferreira! Tudo bem? Eu ainda estou esperando os pontos secarem e ainda tem um catéter aqui, então tem que ir devagar. Mas tá bem? Tá Não, sorrindo? sim. Tá ótimo. Pronta pra outra, amiga. Tô pronta, tô pronta. E por aí, todos dormindo? Que nada, nem tô em casa. Estamos fazendo visita. Hum, Estão na bagunça ali na reunião, agora é a hora da brincadeira. vamos esperar o quê? Mais uns minutinhos? Pode ser, vou mandar o convite aqui para mais algumas pessoas. Eu gostei muito desse discurso. Muito, muito bom. É, a minha pergunta sempre é a mesma, né? Quem leu o discurso, gente? Podiam ajudar a gente, né? A interagir Interagir. mais, Mas tem né? bastante coisa pra gente conversar. Bastante. Eu tô querendo transformar esses vídeos ou uma maneira da gente fazer podcast. Interessante. Fale-me mais. Você já ouviu algum? Então, eu sou. Você sabe que eu sou meio dinossauro na internet, né? Assim. Eu acho que é mais fácil as pessoas ouvirem depois do que aqui pelo Instagram. Entendi. Mas a gente vai Pode vendo. ser. Verdade, algo para trabalhar. Por falar nisso, tínhamos o projeto, né, de começar a convidar pessoas para ajudar a gente, né, com essas lives, inspirações, pessoas que são assim uma luz para a gente também em muitos aspectos. Né? E quem tiver indicações para gente, assim, de pessoas assim, olha, fulana para mim é uma luz, fulano para mim é uma luz, mas principalmente as mulheres, né, a gente ficar mais forte. Nos indique. Sim, com certeza. Isso se a gente não chamar ao vivo. Sim, também. Mas aí eu acho que o povo vai ficar mais acanhado. Vamos lá começar então. Esse é um discurso do presidente Thomas S. Monson, que ele fala sobre ser um exemplo e uma luz. Sobre as oportunidades que a gente tem de ser uma luz na vida das pessoas, quando a gente segue o exemplo do Salvador Jesus Cristo. E ele fala sobre duas escrituras que chamaram a atenção dele. A primeira do Sermão da Montanha, que fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E a segunda escritura que ele fala, que uma acabou ele ponderando também, que está lá em Timóteo: ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, a mensagem é baseada nesses atributos aqui que o apóstolo Paulo citou. Ele fala aqui, presidente Monson, que nós tornamos-nos exemplos dos fiéis vivendo o evangelho de Jesus Cristo.
na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Ao fazermos isso, nossa luz vai brilhar para que as pessoas a vejam. Interessante que ele fala que todo mundo recebeu a luz de Cristo. E conforme a gente segue o exemplo dele e vive o que ele viveu, essa luz vai arder mais forte dentro da gente e iluminar o caminho de outras pessoas. Verdade. É engraçado assim, né? Porque a gente sempre fala, né, que as pessoas percebem quando a gente tem algo diferente, né? E é exatamente essa luz. Não quer dizer que a gente é perfeito. Nada disso, né? Mas eles percebem o nosso esforço, né? Por exemplo, eu sou forte em alguma coisa, né? Por exemplo, o Bruno. Para mim, o Bruno é o meu exemplo de bondade, né? E todo mundo, assim, que conhece, ele falou sobre bondade, é o Bruno. É o Bruno, não julga mal, é ele. Completamente assim, ele. Porque é o que ele tem, quanto mais ele aprende em relação a isso, mais ele vive. É o ponto mais forte dele. Então ele é uma referência, para mim principalmente. Sim, concordo. Então, ele no discurso ele vai agora falar um pouquinho sobre esses atributos. E ele começa falando de ser um exemplo na palavra e no trato. As palavras que usamos podem elevar e inspirar, ou podem magoar e humilhar. E ele vem falando sobre como que o mundo hoje está, né? As coisas que a gente está cercado em quase todas as direções. O nome de Deus sendo usado de forma leviana, sem cuidado, comentários rudes que se tornam comuns, as pessoas não têm mais essa sensibilidade de ver que um comentário desse tipo não cabe, as pessoas acham normal falar. E aí tem televisão, filme, livro, e proferem-se livremente insultos e retórica irada. E hoje nas redes sociais a gente vê num número mais num número mais elevado ainda, porque aqui nas redes sociais as pessoas se sentem livres para tratar de maneira rude, grosseira, porque não estão ao vivo, estão só ali escrevendo, e acabam se achando nessa liberdade de falar o que pensam. Sim, essa semana o Bruno estava até me perguntando, o Bruninho, né? Ele, mãe, por que as pessoas falam tanto besteira na internet, né? Isso assim, porque ele tem pouquíssimo acesso. E eu falei, meu filho, é porque a tela dá para elas a segurança de que ninguém vai saber quem é, ninguém vai até elas, né? Elas não entendem que ali também tem regras. Elas não conseguem enxergar que é uma via de mão dupla, né? Tá indo, mas também tá vindo, né? E as pessoas se blindam disso. Elas acham que estão protegidas, porque atrás da tela eu posso fazer e falar o que eu quiser, e não é assim, né? Muitos casos de processo têm em relação a isso, né? As pessoas, né, perceberam que podem sim se voltar contra as pessoas que fazem esse tipo de coisa. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode pensar que, eu tô na internet, eu posso falar o que eu quiser. Não é terra sem lei, né? E nós, como membros da igreja, é aí que a gente tem que se refinar mais, porque tudo que a gente escreve, tudo que a gente posta, pode chegar em qualquer lugar do planeta. E não tem como voltar atrás. Não dá, por mais que a pessoa tente apagar e fazer tudo, não tem como. Né? É como aquela história lá que o padre manda a mulher sacudir um travesseiro de penas no alto da torre e se espalha pela cidade. Por mais que ela tente recolher todas as penas, não vai recolher. Não tem como. Então a gente não pode ter essa ilusão, né, de que pode falar o que quiser e postar o que quiser. Não pode. Né? Nós, como membros da igreja, principalmente, temos que ter esse cuidado. São duas coisas, né, que as pessoas se justificam. Uma de que, porque a pessoa postou, a pessoa está falando, ela tem que estar pronta para ouvir o que quiser. E outra coisa que eu vejo muito é a tal da sinceridade. Mas é porque eu estou sendo sincero, então tem um limite, né? Então ele fala aqui, falemos com as pessoas com amor e respeito, sempre mantendo a linguagem pura e abstendo-nos de usar palavras ou comentários que magoem ou ofendam. Sigamos o exemplo do Salvador, que falou com tolerância e bondade durante todo o seu ministério. Então, se a gente já tem a dúvida que pode ser algo que magoe a pessoa, que vai ofender a pessoa, então não fala, né? Se você somente acha, é melhor nem começar a falar. É uma coisa que a gente tem que aprender a controlar, né? A língua, né?
Muitas vezes a gente está irado, né, tá chateado, e tem que aprender a controlar a língua, né? Eu falo aqui em casa, falo com as crianças, às vezes a expressão eu não consigo segurar, mas eu seguro a minha língua. A pessoa vê que eu tô chateada, mas eu consigo dar uma segurada. Não é sempre, mas eu consigo. E é um exercício diário que a gente tem que fazer. Se a Exato. gente sabe que vai magoar, que vai ofender em muitas situações, que a gente está irado, a gente tem que trabalhar isso e dar uma segurada. Tem aqueles dois lados, né? Tem pessoas que fazem um comentário já sabendo que vai magoar, né? Já faz com aquela ponta. E às vezes, como você falou, às vezes a gente tá com raiva, não consegue se controlar e sem querer fala. Mas, infelizmente, depois que a gente fala, não tem como voltar. Vai magoar, vai machucar. A gente vai tentar reverter ali a situação de alguma maneira. Mas o ideal é realmente a gente se abster, fazer de tudo para não falar essas coisas, tratar sempre com amor e respeito. Isso aí. E aí ele já vai para o segundo atributo, né? Mencionado por Paulo, que é a caridade, que foi definido como o puro amor de Cristo. Tenho certeza que dentro de nossa esfera de influência há pessoas solitárias, enfermas e desanimadas. E temos a oportunidade de ajudá-las e de elevar-lhes o espírito. Então, quantas vezes a gente tem pessoas à nossa volta que estão precisando, né, de um pouco de amor e a gente esquece, né, disso. A gente não chega até elas. A gente se fecha no nosso mundinho ali e acho que a gente só tem os nossos problemas demais, já é tudo meu. Eu já tenho muita coisa para resolver, né? Fulano resolve os deles. Então, assim, às vezes é coisa pouca que a gente precisa fazer, né? O puro amor de Cristo é a gente realmente só ir lá e agir, né? Sentiu vontade de agir em prol de alguém, vai lá e faz. E se a gente sempre vai ter uma justificativa, né? A gente tem a vida super ocupada, super atribulada, porque a gente não dá conta nem das nossas coisas. Mas o Salvador, ele deixou esse exemplo da gente abençoar a vida das outras pessoas, como ele falou aqui, né? Não só de ajudar, mas de elevar o espírito. Às vezes a gente não vai fazer nem algo físico ali, vai ser uma conversa que vai tornar ali uma palavra que vai já deixar o dia da pessoa diferente, né? Eu lembrei também das nossas ministrações na igreja, né? Das nossas designações. Eu fui puxada a orelha essa semana. Eu falei, gente, esse mês eu dei uma vacilada, né? Eu abandonei as minhas ministradas e o Senhor me chamou ali na rédea. Então é uma oportunidade que a gente tem, né? De mandar uma mensagem para a irmã, de perguntar como ela tá, né? Às vezes até fazer uma visita, né? São coisas pequenas. O Senhor não está pedindo nada grandioso demais, né? Ele quer só que a gente tente, que a gente dê o nosso melhor ali naquela situação e sirva aos filhos dele, né? Os Edros estavam almoçando lá em casa e eles falaram aquela mensagem, né? Quando estás a serviço de um desses meus pequeninos irmãos, estás, né, somente ao meu serviço. Então, assim, a gente está servindo o Senhor. Não importa qual o tamanho do que a gente está fazendo, mas a gente está servindo ao Senhor. Sim. Em seguida, temos que ser um exemplo no espírito, que significa que nos esforçamos para ter bondade, gratidão, perdão e boa vontade em nossa vida. Essas qualidades nos proporcionam um espírito que toca a vida das pessoas ao nosso redor. E a gente sempre vai ter oportunidade de conhecer alguma pessoa assim, né? Que de alguma maneira toca a nossa vida. E a gente também tem que buscar isso, por meio de bondade, ser sempre grato, de fazer as coisas com boa vontade. Ele fala aqui, sentimos algo especial quando estamos com elas, um sentimento que nos faz querer estar na companhia delas e seguir seu exemplo. Elas irradiam a luz de Cristo e nos ajudam a sentir o amor dele por nós. Então, certamente, passou alguém na nossa vida que a gente sentiu isso, né? A gente sentiu que, nossa, é tão bom conversar com essa pessoa, a hora não passa, e ela sempre tem palavras positivas, está sempre deixando um bom exemplo. Então, que possamos também ser essa pessoa na vida dos outros, que as pessoas se sintam bem na nossa companhia, porque, de alguma maneira, o nosso espírito toca ela. Sim, é gostoso mesmo, né, encontrar essas pessoas que a gente fala, eu gosto de estar perto de fulano, ela tem uma luz, né, um amor, a gente sente realmente o amor delas. E é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar, né, e principalmente para ter essa luz, a gente tem que buscar primeiro. Então, a gente tem que estudar as escrituras, a gente tem que orar todos os dias, a gente tem que frequentar o templo.
Porque não tem como a gente iluminar em volta se a gente está apagado. Né? Então, para a gente poder ser essa luz para as pessoas, para a gente ser tão agradável que as pessoas falem, nossa, eu gosto de ficar perto de fulana, né? A gente tem que se fortalecer. Sim, é claro que a gente nem sempre vai estar bem, tem dias que a gente tá triste, está chateado, está mal-humorado, mas no geral a gente tem que buscar isso, né? Proporcionar esse espírito doce que vai abençoar a vida de outras pessoas. Isso aí. Aí ele fala, ser um exemplo na fé significa que confiamos no Senhor e em sua palavra. Significa que possuímos e nutrimos as crenças que vão guiar nossos pensamentos e nossas ações. E eu só pensava na gente quando eu li essa parte, né? A gente ter coragem. Coragem de defender o que a gente aprende, o que a gente vive, o que a gente acredita. Porque a gente se fecha, às vezes, né, com medo das pessoas. Ah, porque vão falar mal de mim, vão criticar as coisas que eu conheço, vão falar mal do passado da igreja, vão falar mal de não sei o quê. Mas a gente tem que ter coragem. Não quer dizer que a gente vai chegar e vai impor e vai falar, não, porque isso aqui que é verdade, vocês têm que engolir a gente. Não. A gente só tem que ter coragem de falar, olha, eu respeito o que vocês vivem, mas o que eu acredito é diferente. Né? E a gente tem que espalhar isso para as pessoas. A gente tem que ter essa coragem de defender a nossa fé. Né? Porque senão a gente fica mais fraco. A gente vai destruindo o nosso alicerce. A gente não está ficando mais forte, a gente só vai enfraquecendo. Exatamente. Aí ele fala um pouco mais abaixo assim, ó. Lembre-se de que a fé e a dúvida não podem existir na mente ao mesmo tempo, pois uma dissipa a outra. Então, assim, não dá pra gente ficar em dúvida. A gente tem que estar ou num lado ou no outro. Se a gente tem dúvida, então a gente tem que buscar conhecer mais. Por que eu estou em dúvida? Por que a minha fé não está tão forte? Né? Porque eu não tenho essa coragem de defender as coisas que eu acredito. Então a gente tem que se fortalecer, porque senão quem vai entrar e vai ficar mais forte é a dúvida. E a gente tem muitas oportunidades, né, de diminuir essa dúvida. A gente tem muito material para estudar, a gente tem líderes muito inspirados para nos orientar. Não quer dizer que a dúvida não vai surgir, independente do tempo que a gente frequenta a igreja ou das experiências que a gente já viveu, dos chamados que a gente já teve, do testemunho que a gente tem, pode acontecer. Mas o que ele fala aqui, a gente, para adquirir e manter a fé que nos é necessária, é essencial que leiamos, estudemos e ponderemos as escrituras, para que realmente essa dúvida possa ser dissipada, né? Sim, e é como o profeta Nelson falou nas últimas conferências, né? Ele vem falado com mais frequência. A gente não vai conseguir ficar de pé se nós não tivermos nosso próprio testemunho. Se nós não estivermos tendo revelação pessoal. Né? A gente não pode esperar que outros façam isso por nós. Não tem como. Eu não posso querer respirar pelos pulmões de outra pessoa. Não dá. Né? A gente tem que buscar se fortalecer. A gente tem, é uma busca, é contínuo, é todo dia tentando entender um pouquinho mais, todo dia tentando buscar realmente a orientação do Senhor, né? Quando a gente tem uma dúvida, falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Me ajuda a entender isso, né? Não é só ler, eu estava falando até hoje na aula, né? A gente não pode só ler as escrituras. A gente tem que ser aquele estudo que, no que isso se aplica hoje para minha vida? E é interessante porque quanto mais a gente lê, eu pelo menos, quanto mais eu leio o livro de Mórmon, né, e a situação que eu tô passando, eu falo, gente, eu nunca prestei atenção nesse versículo. Mas é porque a situação que eu tô vivendo, né, o Senhor me mostra naquele versículo a resposta, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ponderar. Então, assim, a gente tem que realmente se aprofundar nas escrituras. E aí ele fala algo assim bem forte, né? Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar essas coisas, porque o adversário e suas hostes estão implacavelmente buscando uma fenda em nossa armadura, um lapso em nossa fidelidade. Então, basta aí um lapso, um momento aí de que a gente deixe de estudar as escrituras, vai deixando, né, para depois, não faz mais oração. Então, são nesses momentos, essa fenda, né, esse deslize pequenas vezes que o inimigo ele vai trabalhar com todas as suas forças para diminuir a nossa fé.
E isso pode acontecer em qualquer momento, né? Como você falou, às vezes a gente está passando por situações difíceis, né? Por exemplo, quando a Dara estava internada, né? Os primeiros dias para mim foram muito difíceis, porque eu tive que me adaptar com a própria rotina do hospital e com tudo. Então, assim, eu vi que eu estava esquecendo de orar. Eu falei, não, peraí, eu estou entrando mais em pânico e estou esquecendo o básico. E aí eu estava com o livro de Mórmon na bolsa. Então, todos os dias eu era a primeira a levantar dentro do quarto. E eu sentava, que estava um silêncio, né? Tranquilo. E aí eu estudava pelo menos 5 versículos. E eu pensava, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Às vezes não tinha alguma coisa para eu aprender, mas eu estava buscando a resposta do Senhor, né? Então, assim, se a gente se deixa levar, né, porque tá atropelado, tá tudo acontecendo muito rápido, eu tô me sentindo mal, a gente vai ficar cada vez mais fraco. Não vai ter uma beira pra gente segurar, né? Vai ser o castelo desmoronando mesmo. Sim. Aí ele fala assim, por fim, temos que ser puros. O que significa ser puros de corpo, mente e espírito? Sabemos que o nosso corpo é um templo e que deve ser tratado com reverência e respeito. Nossa mente deve encher-se de pensamentos elevados e enobrecedores, sendo mantida livre de coisas que a poluam. Para termos o Espírito Santo como nosso companheiro constante, precisamos ser dignos. Isso envolve muitas coisas, né? Uma das coisas que eu mais falo aqui em casa é com o que a gente está ouvindo e assistindo e lendo, né? Porque tudo que entra pelos olhos e pelo ouvido é mais difícil da gente tirar, né? E tem muita gente que fala assim, ah, mas é só uma música, ah, mas é só um filme, mas aquilo impregna na gente, né? É difícil tirar esse tipo de coisa de dentro da gente. Então, assim, se a gente não mantém os pensamentos puros, como que eu vou conseguir, né, fazer uma oração se a minha cabeça está passando a música que eu estava ouvindo, que fala sobre traição, que fala sobre embebedar-se, que fala coisas do tipo, né? Então, nossa mente é o primeiro. A gente tem que trabalhar a nossa mente, porque aí a gente vai conseguir controlar o resto. E geralmente quando a gente pensa em impureza, a gente pensa nas crianças e nos jovens, mas quando é um mandamento para todo mundo, né? Tanto para adulto, ainda mais com tanta coisa que a gente que passa aos nossos olhos, principalmente nas redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado. Ele fala, a pureza nos proporciona paz de consciência, nos qualifica para recebermos as promessas do Salvador. Então essa paz, ela não tem preço, da gente ter tranquilidade, de não ter que depois ficar com aquilo na cabeça e lutando para aquilo sumir. Que, como você falou, né? Depois que entra é muito mais difícil. Sim, um cuidado que eu tenho aqui em casa, por exemplo, com as crianças, é no sábado, né? Eu tento passar sempre, se a gente for assistir um filme mais tranquilo, que fale mais sobre família, porque no domingo eles vão acordar falando sobre o que eles assistiram no sábado. É impressionante. E assim, quando eu me esforço em botar coisas que sejam edificantes, né? O domingo acorda bem mais tranquilo. Eles acordam falando sobre os hinos, ou sobre alguma coisa daquele filme que fala sobre a família, né? Então, a gente já entra no domingo com pensamentos um pouco mais elevados. E parece que é besteira, mas não é. Não é mesmo. Não, faz muita diferença. E ele fala aqui, à medida que o mundo se afasta cada vez mais dos princípios e das diretrizes que nos foram dados pelo Pai Celestial, destacamos-nos da multidão por sermos diferentes. Então ele vem descrevendo tantas coisas que a gente é diferente, né? Diferente no modo de vestir, as pessoas reparam que a gente não fala palavrão, das coisas que a gente não bebe café, não bebe bebida alcoólica. A gente é diferente porque evita piadas impróprias. Seremos diferentes por não encher a mente com as opções da mídia, que são vulgares, degradantes. E não tem como, se a pessoa faz o mínimo disso, que é claro que ninguém é perfeito, o mínimo dessas coisas, sem dúvida, a gente vai se destacar, porque a gente faz essas coisas buscando o padrão do Senhor, né? Buscando os princípios do Evangelho. E ele diz, essas coisas que nos tornam diferentes da maioria do mundo também nos proporcionam a luz e o espírito que vão brilhar em um mundo cada vez mais tenebroso.
Então, às vezes a gente tem muito receio, né, de ser diferente. Ah, porque as outras pessoas não fazem, né? A maioria faz, só eu não faço. Então, é esse ser diferente que vai trazer mais luz para um mundo que está cada vez mais decaído, que as pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras. Sim, sim. Essa semana não. No começo do mês, né, o Bruninho teve um trabalho para apresentar na escola. E escola pública, né? A gente já passou por isso e estava falando sobre o corpo humano. E o tema era gravidez na adolescência. Né? E aí eu preparei ele, eu falei, meu filho, é um tema assim que para você agora, pelos princípios que você aprende, pelas coisas que você vive no Evangelho, você só tem que saber que o mandamento do Senhor sobre a lei da castidade é válido. Se as crianças se comportarem como crianças, se os pais tomarem conta delas, ensinarem para elas que elas são crianças e derem atenção para que elas não busquem conhecimento fora, elas vão continuar sendo crianças e não vão precisar se preocupar com isso. E aí os colegas dele fizeram um painel e ele falou, mãe, meus colegas que estão fazendo, o que eu falo? E a gente procurou, né, um trecho das escrituras, eu acho que ele achou no manual dos jovens agora, né, falando que a lei de Deus sobre a castidade é válida, né? Aqueles que obedecem não precisam ter medo. E foi o que ele falou na apresentação dele. E aí depois o professor deixou que ele se retirasse da sala e ele não viu a apresentação de mais ninguém. Porque tinham outros alunos que ele já sabia que estavam levando... Aí ele perguntou para mim o que era um preservativo, várias coisas assim. Eu falei, filho, são coisas que você não tem necessidade de aprender agora. Mas que você já tem que saber que isso é feito principalmente para que as pessoas desobedeçam a lei da castidade, para que elas vivam somente pelo prazer. E aí, quando ele chegou em casa, falou, mãe, a gente apresentou o trabalho, o professor gostou da nossa apresentação e depois eu fiquei do lado de fora. Né? Ele foi diferente. Tem vários alunos que são cristãos na sala dele, até os colegas que apresentaram com ele, mas ele foi o único que saiu da sala. E ele falou, mãe, eu fiquei bem, o professor falou que a nossa apresentação foi bem, e eu não fiquei com vontade de entrar para assistir o resto das apresentações. Então, assim, parece pequeno, né? A gente acha que não está tendo efeito, mas tem efeito. As pessoas veem isso. Exato. E é muito difícil porque, principalmente quando as pessoas questionam, né? Ah, mas para que isso tudo? É muito exagero, não existe mais isso. Então, a gente precisa ser muito firme. Pra gente que tá agora adulto, vai ficando mais fácil, porque a gente já adquiriu nossa opinião própria. Dificilmente a gente vai seguir a opinião do outro. Mas para os jovens, a nossa função é essa, né? Como mães, ensinar os nossos filhos a entenderem que eles vão ser diferentes, não tem como evitar, por tudo que a gente vive, todos os princípios que a gente vive, eles vão ser diferentes. E que eles aceitem essa diferença, saibam lidar com essas diferenças. Sim. Ele parou de perguntar um pouco por que ele não podia fazer as coisas que os outros colegas faziam. Por que ele não podia ir para a festa da casa de fulano? Por que ele não pode fazer tal coisa? E aí ele já diminuiu um pouco essa pergunta, porque ele já entendeu que ele é diferente. Né? E a gente não pode ter medo. Né? A gente não pode impor as pessoas, né? Porque é completamente diferente. A gente não precisa arranjar briga com as pessoas. A gente só não pode se calar. A gente tem que ter coragem de dizer, não, eu te respeito, mas o que eu vivo não é isso. Exato. Ele fala que a vida não é perfeita para ninguém e às vezes os desafios e as dificuldades que enfrentamos podem tornar-se avassaladores, fazendo com que nossa luz enfraqueça. Contudo, com a ajuda de nosso Pai Celestial, aliado ao apoio de outras pessoas, podemos readquirir a luz que vai iluminar nosso próprio caminho e prover a luz que outros podem precisar. Então, como a gente já conversou aqui, né? Ninguém está imune ter sempre a sua luz, a sua chama forte, seu testemunho forte. E pode realmente acontecer de algum momento da vida a gente se sentir mais fraco e só não pode deixar apagar, né? É continuar buscando a ajuda do Pai Celestial, apoio de outras pessoas, para que essa luz volte a iluminar novamente. Isso aí, né? E para quem lê o discurso, né? Para quem for ler depois do discurso, ele fala, tem uma parte que ele fala, né? Que ele acendeu a luz de outra pessoa e quando a dele apagou, né? Essa pessoa com quem ele compartilhou a luz dele foi lá e acendeu a dele. Então, se a gente se cerca dessas boas influências, né? Se a gente está sempre junto, né? Mesmo que apague, a gente vai ter essas pessoas à nossa volta que vão nos ajudar a voltar a acender a nossa chama.
né? É que a gente precisa se cercar dessas boas pessoas, cercar dessas boas influências, ponderar, aprender com as escrituras, né? Frequentar o templo. Não dá pra gente querer um milagre e ficar sentado em casa. Não dá. Exato. E ele fala aqui que a gente está todos os dias a gente está cercado de inúmeras oportunidades de brilhar a nossa luz, né? Seja quais forem as circunstâncias que a gente está vivendo, a gente tem oportunidade de ser uma luz na vida das pessoas, seja dentro da nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, com algum conhecido ou com uma pessoa completamente desconhecida. A gente tem essa oportunidade, né, de fazer a nossa luz brilhar e da pessoa realmente ver que tem algo diferente. Isso aí. O Bruno teve uma situação essa semana, eu falei, ai amor, compartilha, né, essa experiência. Ele ficou com vergonha, mas eu vou falar. O Bruninho, ele leva a Bonnie pra escola, né, ele vai de triciclo, leva e busca ela, que é perto de casa, e é responsabilidade dele. E aí o Bruno tava no navio essa semana trabalhando, e aí chegou um rapaz, também militar, mas ele é de uma outra área, né, ele é da área investigativa, que a gente chama, né, da intendência. E aí ele chegou e falou, você é o Custer, o pai do Bruno. Aí o Bruno já se travou, ele falou, misericórdia, o que foi que aconteceu, né? Aí ele falou, eu sou o pai do Bruno. Ele, nossa, eu quero te dar os parabéns, seu filho é uma criança incrível, muito educado, trata muito bem a irmã, trata muito bem todo mundo à volta dele. Assim, eu nunca vi um menino como seu filho, vocês estão de parabéns. E aí ele ligou pra mim, né, e falou, e aí eu falei, tá vendo? Parece que não, né? Mas as pessoas notam. As pessoas notam o que a gente faz. Nós somos diferentes. E não é questão de ser diferente, de ser melhor do que as outras pessoas. A gente só está tentando seguir aquilo que o Salvador ensinou, o exemplo que ele deu. Um pouquinho das coisas que ele fazia, a gente está tentando fazer. E coisa simples, gente. Meu filho era educado. Ele falou, seu filho é muito educado, fala com todo mundo, cuida muito bem da irmã, né? Leva ela pra sala. E coisa simples, que pra gente é normal. Porque são coisas que a gente vive, né? Mas aí o Bruno ficou todo inflado, né? Ele falou, obrigada, né? E a gente fica assim mesmo, porque a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, né? E aí isso também acende um alerta, para que a gente tome cuidado, né? Será que eu realmente estou sendo um exemplo de Cristo? Será que eu estou me esforçando? Porque as pessoas estão observando a gente a todo momento, né? Como o discurso fala, né? As hostes de Satanás estão à nossa volta e as pessoas estão prontas para pegar a gente no nosso erro. Então a gente tem que se esforçar para sempre mostrar o melhor. Exato. Muito bem. Falamos dos 5 atributos aqui que ele falou. Sim. Sobre, recapitulando aqui, primeiro, então, ser um exemplo na palavra e no tato, então ter muito cuidado com o que a gente fala, que nossas palavras podem elevar, inspirar ou podem magoar e humilhar. Ter a caridade, então ajudar aquelas pessoas que a gente sabe que estão enfermos, estão desanimadas, em alguma coisa que a gente possa ajudar a elevar o espírito, nos esforçar para a gente ter bondade, gratidão, perdão e boa vontade na nossa vida, para que a gente possa ser um exemplo no espírito. Falou sobre a nossa fé, a gente conversou que às vezes a fé, ela não consegue conviver com a dúvida, então a gente tem que trabalhar para que dissipar essa dúvida, para que ela não tire a nossa fé. E por fim, sobre sermos puros e limpos. Isso aí. Muito, muito bom, Dai. Maravilhoso. Obrigada, Sheilinha. Mandou um coração. Sheilinha. Então, Saudade, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau.